sejam bem-vindos ao nosso canal Maria Psi #comportamentos. Hoje vamos trazer um tema maravilhoso, assertividade. Você quer sair bem nos seus relacionamentos interpessoais? Na empresa onde você trabalha, nas relações intrafamiliares, na relação com você mesmo? Seja assertivo. Quer saber como fazer? Fica aí que nós vamos falar sobre isso. Não sai não. Que você sai, o mundo se conversa, já quero te pedir que você se inscreva no canal, clique aí, ó, curte o vídeo para que o YouTube entenda que o tema é interessante e compartilhe com outras pessoas, tá bem? Bem, às vezes a gente costuma assistir vídeos ou ler textos de como se relacionar com o namorado ou com o esposo, como agir em determinadas situações. E o que eu percebo é que muitas vezes a receita pronta não vai funcionar com as variadas pessoas com quem nós interagimos, né? Nós somos múltiplos, somos marcados por tantas coisas da nossa história, que às vezes uma receita pronta que funciona para um, nem sempre vai dar certo com o outro, que tem um estilo, um modo de ser e de ler o mundo muito diferente. E uma outra questão que eu quero que você atente é, às vezes, a gente costuma sempre lançar sobre o outro as questões que são nossas, né? Acusamos o outro por nos ofender, acusamos o outro por não nos dar atenção, lançamos sobre o outro as nossas dores, as nossas culpas, as nossas ansiedades, e nem sempre isso dá certo. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, não é? A filosofia afirma que nós devemos nos conhecer a nós mesmos, né? E aí eu te pergunto nesse vídeo, você tem sido assertivo, passivo ou agressivo? Vamos aprender o que é isso? Não sai não, fica aí, compartilha com todo mundo aqui, pessoal. Nos meus atendimentos, eu tenho orientado algumas pessoas a se incluírem na sua própria vida, a separarem um tempo para si mesmas, que às vezes a gente se perde no exercício de ser filho, ser mãe, ser pai, ser funcionário, ser estudante, e a gente não separa um tempo para a gente se observar, né? Para a gente se conhecer, se perceber como estamos nas nossas interações interpessoais, como estamos na nossa relação conosco mesmo. Então, para começar a explicar a você sobre ser assertivo, ser passivo ou ser agressivo, né? Que nós podemos transitar entre as três posturas, sendo que o adequado é você ser assertivo. Então, o que é ser passivo? Ser passivo é quando você deixa de se posicionar, de dizer o que você pensa, de pontuar as suas ideias, as suas vontades, os seus desejos, os seus cansaços, os seus limites, até onde o outro pode ir com você, o que você não gosta que o outro faça com você, você deixa de pontuar. Você apenas diz sim, 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 sim a tudo que vem de lá, né? Algumas pessoas, por serem dinâmicas e darem conta de muitas coisas ao mesmo tempo, se permitem estar sempre sobrecarregadas, porque as pessoas ao seu redor percebem o seu dinamismo e lançam sobre ela todas as responsabilidades. Então ela passa a ser aquela pessoa que resolve tudo, que carrega o mundo sobre os ombros e que de repente se vê cansada e que olha ao redor e não vê alguém para lhe estender a mão, porque as pessoas entendem que ela é forte. Na verdade, ela está exercendo uma postura de passividade, né? Então, quando você compreende o que é ser passivo, você pode passar a assumir uma postura mais assertiva, de ensinar ao outro quem é você e como você gostaria de ser tratado, de ensinar ao outro que o seu não nem sempre será negativo, que o seu não é importante para o seu bem-estar e que nem sempre está em desacordo com ele. Então, queridos, é muito importante compreender o que é ser passivo na vida, em cada relação. Eu sei que você vai ter suas próprias questões e que o que eu estou dizendo nem sempre vai se encaixar naquilo que você precisa para se compreender. Por isso que a gente orienta a buscar a terapia para a gente poder aplicar melhor essas ferramentas. Mas não é algo complicado você perceber o que é ser passivo. Eu vou falar um pouco agora sobre o que é ser agressivo, tá? Um dos perigos de exercer a passividade constante, porque é atraente ser passivo, porque às vezes queremos ser bons, queremos ser aceitos,
E a postura da passividade o outro gosta muito, né? Quando a gente não diz não, o nosso não às vezes é desagradável. O outro acha que o nosso não é uma postura de rejeição a ele, e não é. É uma postura respeitosa para conosco. Tá? Então, às vezes, o exercício exacerbado da passividade pode nos levar a ir a um outro extremo, que é o extremo da agressividade, né? É dizer a minha verdade, as minhas verdades, agora você vai ouvir o que eu tenho a dizer. É assumir sempre uma postura de superioridade, uma postura de quem é que puxa, quem dá a última palavra, quem puxa o carro, quem faz todas as coisas, e o outro sempre ali silenciado, sem poder se expressar. Às vezes a gente é agressivo sem perceber. E às vezes a gente é agressivo simplesmente porque a gente escolhe essa postura, porque é uma postura que afasta os outros e que a gente toma conta, né, do espaço. Então tem um ditado que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quando a gente está exercendo a postura de agressividade, a gente tem que lembrar que o outro está lá e que o outro está vivo e que ele pode responder e que ele pode também nos devolver, nos ferindo, tá? Por isso que a gente precisa se observar. Se a nossa postura é agressiva, diminuir um pouco, tentar sair do extremo da agressividade, fugir da passividade também e assumir uma postura de assertividade, ser assertivo, tá? Então, ser assertivo é assumir uma postura de responsabilidade, né? É assumir comportamentos respeitosos para consigo e para com o outro, onde o outro não é considerado superior a você e nem inferior, né? É ser respeitoso para consigo e para com o outro. Só repetindo, porque é importante a gente frisar algumas coisas, né? Então, você, antes de dialogar, ou de responder, ou de agir, você precisa fazer uma análise do contexto, se perceber, né? O que você sentiu, o que você pensou quando você ouviu determinada coisa, e pensar com quem você está falando, o que você deseja falar e como você deve falar, né? Se é o momento certo de dizer o que você gostaria de dizer, tá? Uma das coisas que é importante pensar na hora de exercer a assertividade é entender uma coisa que eu aprendi, que o óbvio precisa ser dito. Há coisas que ficam nas entrelinhas que você espera que o outro compreenda por si só, sobre você, sobre o que você gostaria que ele soubesse de você, sobre as suas vontades, sobre o que você pensa, né? Que fica nas entrelinhas, e às vezes a gente expressa nas entrelinhas, mas o outro às vezes não entende. Então, tem coisas que precisam ser ditas, que precisam ser pontuadas com clareza. Isso é ser assertivo, tá? Ser assertivo é dizer não quando deve dizer não e dizer sim quando deve dizer sim. Tá? Ser assertivo é você dizer que não gosta quando você não gosta, que não é bom quando não é bom, mas também saber dizer que é bom quando é bom, saber dizer que ama quando é necessário, tá? Isso é ser assertivo, é uma postura de responsabilidade sobre si, de entendimento de si como sujeito, como pessoa, como adulta, tá? É uma postura, né, de ação e interação com o mundo ao redor, de responsabilidade comportamental, tá? Então, as suas palavras e os seus comportamentos devem seguir a mesma linha. Eu não posso dizer uma coisa e agir de outro jeito. Isso não é ser assertivo, ok? Vamos falar um pouco sobre o que não é ser assertivo? Gente, vocês querem ver uma coisa que é muito comum no nosso comportamento social? Acho que vocês também já devem ter vivenciado isso. Às vezes você está numa roda de conversa e aí surge um assunto e aí você discorda, ou o outro discorda daquele assunto que surgiu, e aí começa um embate, uma discussão por conta das discordâncias. Ou seja, se você pensa diferente, você agride o outro. A gente costuma alimentar isso. O outro pensar diferente é uma agressão e não é. O outro tem direito de pensar como ele deseja, como ele pensa. E isso é que faz o conhecimento ser rico, né? São as discordâncias, às vezes, que fazem a gente comparar os conhecimentos e ver, de repente, gera um novo conhecimento a partir dali, não é isso? Bem, então, o que não é ser assertivo?
Não é ser assertivo aproveitar que você tem uma verdade muito bem fundamentada e querer lançar sobre o outro a sua verdade como se ela fosse a última. Isso é agressividade, tá? Às vezes você pode ter a sua verdade, o outro não compreende, você tem que levar isso numa boa, que o outro também tem a verdade dele, que foi fundamentada na história dele, no modo cultural dele de ver o mundo. Então não existe apenas uma verdade, existem muitas verdades. E às vezes, por causa de uma verdade até boa, até positiva, você perde a razão, compreende? Então, nem sempre você fortalecer uma verdade, defendê-la com unhas e dentes é ser assertivo. Às vezes é ser agressivo. Você pode ter a sua verdade, defendê-la e ser assertivo. É só você achar a maneira certa. Uma outra coisa que não é ser assertivo é você deixar que o outro te silencie. Silenciar alguém é ser agressivo, é violência. Muitas vezes pode se transformar em violência psicológica, tá? Então, muito cuidado ao silenciar alguém. É muito importante que você permita que o outro pontue a opinião dele. Isso é muito assertivo, tá? Uma outra coisa que eu quero dizer a vocês é que a nossa ira, né, mesmo que o outro nos tenha ofendido com palavras e a nossa ira subiu a um limite exacerbado, a nossa ira não nos dá o direito de agredir o outro ou de ferir o outro. A gente precisa se ler, se controlar, estabelecer limites para sabermos como lidar com a nossa ira, tá? Há um texto bíblico que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. É normal se irar, é humano, mas agredir o outro não é ser assertivo, tá certo? Vamos lá? Tem mais algumas questões que a gente vai falar ainda sobre isso. Uma das coisas que é muito importante a gente frisar, visto que eu tô falando que ser assertivo é você pontuar a sua opinião, é você se estabelecer enquanto sujeito, dizer a sua verdade, o seu sim, o seu não. Bem, ser agressivo, ser arrogante, tá? Não é ser assertivo. Ser sarcástico não é ser assertivo, tá? Então a gente não pode aproveitar de uma situação para trazer outra. Às vezes nós temos as nossas doenças históricas, as nossas doenças emocionais, as nossas doenças fundamentadas nas nossas memórias, né? Nossas memórias killer, nossas memórias negativas, e aí lançamos sobre o outro uma interpretação que fizemos a partir do nosso olhar e lançamos sobre o outro a nossa ira, a nossa dor, a nossa ferida. Então, isso que tudo precisa ser analisado. Na hora de analisar o contexto, você tem que ver o outro e ver a si mesmo. Isso é muito o que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que deve ser assim, sendo assertivo? Às vezes nós insistimos na mudança do outro, porque queremos ser bons, queremos ajudá-lo, queremos investir na melhoria do comportamento do outro para conosco, para com a sociedade, pelo bem dele. Mas nem sempre. Às vezes, quando a mudança depende do outro, depende de uma postura, de uma tomada de decisão do outro, a gente precisa saber a hora de parar na insistência, para não deixarmos de ser assertivos e passarmos a ser agressivos. Então, nem sempre devemos insistir com a água mole na pedra dura, porque nem sempre a insistência, por muito falar, é que vamos chegar ao nosso objetivo. Às vezes precisamos deixar que o outro reflita e tome a própria decisão, tá certo? E para os casais, fica uma dica que o poeta Rubem Alves, ele diz que antes de se casar, você deve se questionar se você conversaria com aquela pessoa até chegar à sua velhice. As outras coisas, elas são ajustáveis, mas o diálogo, a capacidade de dialogar, essa não pode morrer no relacionamento a dois, tá? Então fica a dica aí, gente. Alimenta a comunicação, o diálogo efetivo, evita que os nós do caminho, as mágoas do caminho, atrapalhem a ponte que liga um casal, um cônjuge ao outro, né? Que liga o casal para que possam dialogar sobre todos os outros assuntos que surgirem ao longo da caminhada, ok? Isso é muito importante. Encerrando o nosso vídeo,
Eu sei que o assunto não se esgota aqui. Todos nós temos nossas questões particulares que precisam ser resolvidas muitas vezes na terapia. Quem deseja pode procurar um psicólogo, tá? E deve, porque isso é importante, até para as questões de trabalho, né? Saber ser assertivo. Eu quero indicar esse livro, Falo ou Não Falo, tá? Ele é muito importante, muito interessante, tem uma didática muito leve, fácil de leitura. Porém, eu quero, já falei, quero só frisar que nem sempre só a leitura do livro ajuda. Se você tem questões que ainda precisam ser melhor trabalhadas com a ajuda de alguém, procure um terapeuta, um psicólogo, ok? Aí quero agradecer a vocês a atenção até aqui. Gente, compartilha esse vídeo, não esquece de curtir, porque assim o YouTube entende a importância da temática, compartilha com outros, amplia a nossa possibilidade de alcançar outras pessoas, tá? Muito obrigada, uma boa tarde, um beijão, ó, da Maria Psi, Hashtag Comportamentos. É sempre um prazer falar com vocês. Um forte abraço.